Boa tarde, amigo. Cá estou eu de volta, junto com a Mônica, que daqui um pouco ela vai falar com vocês. E nós temos um costume, isso aí vem de família, valorizarmos muito as origens da nossa cidade. De onde a nossa cidade começou. É muito importante as origens, porque tudo tem uma origem, tudo tem uma semente, que essa semente nasce e com o tempo frutifica. E nós estamos aqui hoje na frente da casa do nosso saudoso professor José Monteiro Lima, um homem que tinha nos seus lábios e na sua feição um sorriso constante, um homem bom, caridoso, que serviu grandiosamente o município de Padre Bernardo. Tudo que nós filmamos até agora, a Igreja do Divino e agora a casa do Senhor José Monteiro Lima, foi o início de Padre Bernardo. Com ele, com as mãos deles, com o coração imenso que ele tinha, foi que tudo começou. José Monteiro era um homem que serviu o povo. José Monteiro viveu para servir e não para ser servido. E ele deixou uma saudade imensa em nosso coração. José Monteiro era um grande amigo do meu pai, um grande amigo da minha família, meus avós, e ele se foi, deixando aqui dentro de Padre Bernardo e região e suas adjacências um legado de um homem bom, de um homem empreendedor que cresceu a nossa cidade de Padre Bernardo com seus braços, com a sua luta e com a sua honestidade. Aqui ele deixou uma família que não tem nem como a gente citar todos, mas essa família foi a semente que ele deixou. E toda a família dele é aquela que cultiva a cultura bernardense e que luta cada dia mais por um Padre Bernardo melhor. A Mônica vai falar um pouquinho sobre o Zé Monteiro, porque a vida dela, a infância dela, o Zé Monteiro fez parte dela. E ela vai contar aqui um pouquinho só para vocês disso aí. Um abraço, fica com Deus. Aqui está a nossa pré-candidata a vereadora, Mônica Muniz. Certo. Então, quando criança, um dos maiores passeios que eu fazia na minha vida era vir acompanhada pelo meu pai à casa do professor, do fundador de Padre Bernardo, José Monteiro Lima. Então, o meu pai, naquela época, para manter a ordem na casa daquela quantidade de criança, ele colocou uma seguinte regra: aquele que estudava a semana inteira direitinho, que fazia as tarefas do dever de casa, sem precisar o pai e a mãe mandar, e aquele que fazia suas atividades de casa também para ajudar com a ordem da casa, com a limpeza da casa, e também até na marcenaria, como prêmio, o melhor que comportou a semana toda acompanhava o meu pai no dia de domingo, às 14 horas, colocava-se a melhor roupa, que na época era o uniforme escolar, a saia e a blusa e o conga no pé, e íamos até a casa do professor José Monteiro Lima fazer uma visitinha. E chegando lá, a ordem era sentar ao lado do meu pai e escutar a tarde toda, os dois trocando conversa, batendo aquela prosa. Mas para nós criança, o melhor ainda estava por vir, porque naquela hora, quando meu pai dizia que ia embora, o seu Zé Monteiro mandava servir aquele bolo delicioso, acompanhado de um cafezinho ou de um delicioso chá. E para nós criança, era tudo de bom. Era a vantagem que a gente contava ao retornar para casa e era o maior prêmio da época. Então, assim, todo o coração, o seu Zé fez parte da nossa história e nós fizemos parte da história dele, com o coração bondoso que ele tinha. E até mesmo na profissão que eu adquiri, eu tenho certeza que tem muito a ver a minha escolha e o meu destino por ter frequentado e ter conhecido o seu José Monteiro Lima lá na minha infância.
porque é na infância que se cria laços. Então eu estou aqui contando para vocês esse pedacinho da minha história, esse segundo capítulo da minha história real, para dizer para vocês e para justificar porque eu estou pré-candidata a vereadora. Espero que vocês gostem do que têm ouvido da nossa história. Espero que vocês tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.